Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Alessandra, aqui do Movimento Esporte Conecta. Hoje vou conversar com a Chile, depois de algum tempo sem fazer algumas lives por aqui. Não assim de bate-papo, né? Dei uma sumida, mas continuo por aqui. E a Chile é uma multiesportista, mas a gente vai conversar hoje sobre um desafio grande aí de natação. Olá, Shirley, que ela vai contar pra gente. Deixa eu colocar aqui. Opa. Shirley, eu vou. Deixa eu tentar aqui que não tá aparecendo. Vamos ver se vai. Rodando aqui. Oiê, Gabriel, Surf Recovery. Maris sem mim. Shirley, você tá rodando aqui, mas não tá entrando. Vocês estão me ouvindo? Gabriel, você tá me ouvindo? Oi, Thaís, tudo bom? Vocês estão me ouvindo, né? Oi, Ana. Tá. Tá aparecendo uma bolinha rodando aí embaixo, preta? Que é a tela da Chile, da Chile? É, então deu alguma travada lá com a Chile. Deixa eu remover ela. Tentar colocar de novo. Tá, agora só tô eu de novo, né? Sempre tem assim, das coisas ao vivo a gente vai acertando. Chile, não sei se é. É, agora eu removi a Shirley, porque ela não estava conseguindo entrar. Não sei se é a internet dela. Oi, Miriam. Shirley, tenta você mandar o convite de novo, por favor. Olá, Elisa. Estamos aqui, já lutando para ver se a Shirley entra. Pois é, Miriam, a Shirley eu chamei aqui, mas alguma coisa, acho que com o celular dela, com a internet ou com o Instagram, porque ela não conseguiu, ficou rodando, rodando e não entrou. Entra pra Chile, mas ela que tem que entrar e eu convidar ela. Ver se ela saiu. Eles têm que entrar de novo, ela não tá aqui. Tá, agora ela entrou de novo, vamos ver. Ah, Aí, agora entrou. Tava toda a vida rodando, rodando e não conseguia entrar. é. Tudo bem? Conseguimos. Boa noite. Boa noite. Ai, que lindo, olha só o pano de fundo da mulher. Ai, eu falei assim, onde vou fazer essa live? Eu falei assim, tem que ser no meu cantinho preferido. Ah, que legal. Gostei da sua Eu estrutura, da sua tenho. Boa organização. noite, gente. Boa noite, todo mundo que está aí. Ale, muito obrigada pelo convite, por me ceder seu espaço. Imagina. E que seja um momento muito especial para a gente. Eu Com escolhi certeza. esse cantinho porque é meu cantinho favorito. Então, aqui, ó, eu tenho algumas coisas. Aqui, muita coisa de bike, muita coisa de natação. Que legal. É assim, nada de resultado. Aqui, para mim, esse significado disso aqui é momentos, memórias, Com coisas que a certeza. gente vai vivendo em cada evento que a gente participa. Então, é um cantinho muito especial.
Legal, agora estou curiosa só, como que você fez o varalzinho aí das medalhas? É o quê Eu peguei essa ideia na internet, porque, na verdade, o primeiro era assim, ó, que muita gente conhece, que a gente manda fazer a laser. Só que eu não também. estava dando, né? Eu tinha uns três desses, não estava dando. E eu gosto muito de participar de evento. E aí eu achei no Instagram uma ideia de colocar um varão. É um varão de cortina que pega de ponta a ponta do espaço. E aí Aham. eu tenho as toucas, troféus, as coisas que eu participo, eu vou colocando, foto que eu ganhei de fotógrafo de evento, enfim. É o Muito meu canto. bom. Gostamos. Abrimos a live agora já com a questão de organização para nós, atletas amadores, que gostamos de ganhar medalha de participação, de vez em quando Não a gente é gosta isso? de participar É, também. eu Então, falo mesmo, é uma grande coleção de memórias e de momentos, porque cada uma tem uma história para contar, ou pela prova, ou pelas pessoas que estavam com você, ou pelas situações que aconteceram, ou pelas vitórias que você assistiu, que são muitas, cada pessoa tem a sua, e é isso. Então, é um cantinho de memória. olha, gostei. Eu ponho algumas caixas bonitinhas, você dobra bonitinho, você dobra, põe a caixa, outras você deixa do lado de fora, mas gostei de um cantinho, você centralizou tudo. Tem que ter o cantinho, né? A gente tem que achar um cantinho, mas já é uma ideia. Legal. E outra coisa, isso aqui é uma coisa que, assim, pouquíssimas pessoas viram, a não ser as pessoas mais íntimas que frequentam a minha casa. Eu nunca mostrei, não gostava muito. E aí, assim, uma pessoa falou para mim, mas você tem que mostrar. Aí, na hora de escolher o lugar da live, eu falei, é o melhor lugar. Agora, minha filha, agora você mostrou para a comunidade nadadora que está nos assistindo aqui, vai ficar gravado, vai espalhar pelas mídias. É isso. Organizadora de medalhas, além de multiatleta, né, Chile? Então, conta um pouquinho de você, estava lendo aí um pouco a bio que você passou para a gente, está divulgada Ah, aqui. Você ou já, bom, já foi, você já foi, né? Agora eu te conheci na fase nadadora, mas conta um pouquinho aí que você já fez vários esportes e qual você pratica ainda. na verdade, assim, eu sou mineira, nascida em Valadares, mas fui criada no Rio de Janeiro. E desde muito cedo, com 6, 7 anos, logo que eu entrei na escola, já se percebeu assim, a minha aptidão para os esportes. E eu sou muito agitada, eu gosto de movimento, eu sou toda sinestésica. E os professores de educação física me incentivaram a procurar uma escolinha de algum esporte, né, para canalizar isso. Então, era uma escola pública, com pouquíssimos recursos, mas eu tinha um professor fenomenal. Era um senhor de idade, ele botava um caibro de obra, assim, de muro a muro, e ali era a nossa trave, a gente se acabava, ele ensinava a base para gente. Então, assim, eu digo que a história do esporte é muito legal por isso, né? Às vezes a gente fala, tem que ter material, tem que ter vontade, tem que ter paixão, tem Boa, que gostar do que exatamente. faz. E assim, eu lembro muito desse início, porque esse professor, assim, num lugar, numa escola, com pouco recurso, como que influenciou a mim e provavelmente a outras pessoas, né? E aí começou, eu fui encaminhada para a Escolinha da Suderge, um projeto da Universidade Federal do Rio, com o Maracanã, em São Cristóvão. Então, eu treinava dentro do Maracanã, nas dependências do Maracanã, e ali eu me acabava, ginástica artística, minhas provas, assim, que eu me sobressaía mais era salto e trave. E era muito legal, de vez em quando saía um nomezinho no jornal, um recortezinho, e assim, o meu maior fã era o meu avô materno, meu avô, qualquer colega que chegava, ele pedia para eu fazer uma pirueta, um Aham. rolinho, enfim, eu me achava o máximo, porque assim, ele me fazia, eu me sentia muito especial com aquilo, né? Era uma coisa que eu sabia fazer, que eu fazia bem, enfim, assim começou. Quando eu estava com uns 15 anos, minha família resolveu voltar para Minas, precisou voltar. E aí o pessoal falou: não, para com a ginástica, fica aqui. Meu pai não deixou, naquela época não tinha certo treinamento, nada disso, era muito complicado. Enfim, fomos para uma cidade que é até bem conhecida em Minas, Ipatinga, porque tem os Minas, né? Eu morei em Timóteo, Chile, morei Pertinho, nós vizinho, mesmos. vizinho. Eu fui morar em Ipatinga, e nessa época assim, eu fiquei muito mal, fiquei doente, eu tinha dores no corpo, porque assim, eu saí da ginástica e era minha vida aquilo ali. Então, era Aí como para, se né? eu fui arrancada, né? Numa É. fase que eu estava assim, muito bem, então foi uma época muito difícil. Eu tinha febre, foi um negócio complicado.
E a minha mãe, né, sempre as mães, né, tentando ajeitar a coisa. A minha mãe me levou para conhecer a Uzipa, que é um clube que tem lá em Patinga, Fui que ver. tem uma importância muito grande no esporte lá, né? E só que lá não tinha ginástica na época, hoje em dia tem, mas na época não tinha. O forte lá era judô, natação e atletismo. E aí a gente vai aproveitando o que a vida vai trazendo, né? Na impossibilidade de fazer ginástica, eu fui para atletismo porque eu não sabia nem o que que era. Mas como eu amava o movimento, eu fui apresentado a um técnico, o Ézio, e ele me comprou para o atletismo, me levou para treinar com ele, e fiquei lá muito tempo, fazendo principalmente lançamento de disco, peso, dardo. A minha prova principal era lançamento de disco. Não foi uma escolha, foi aonde ele precisava de alguém, o meu biotipo, eu era muito musculosa por causa da ginástica, então casou um monte de coisa, eu acabei caindo nessa prova, mas para mim, assim, falou que é movimento, estava ali, tinha aquele grupo todo, os amigos, eu estudava de manhã, passava a tarde no clube treinando, finais de semana, feriado, férias, estava sempre viajando, competindo, a gente ia para o Mineirinho, para o Mineirão, aqueles alojamentos ali, a gente conhecia todos, e era muito legal, na época, assim, de jogos brasileiros, né, jogos estudantis brasileiros. Aí vinha o pessoal de todos os lugares de Minas para poder organizar ali a seleção mineira para viajar para os jogos. E eu amava isso tudo, era um movimento, assim, paixão, assim, né? Para mim, sempre foi minha vida. Ali eu conheci muitas pessoas que eu tenho amizade até hoje. A minha amiga mora, assim, da vida, que eu perdi há 8 anos num acidente de carro, foi a minha, assim, amiga a vida toda, desde a época de adolescente. Eu vim para Vitória, ela veio também, a gente morou junto. Então, assim, o esporte me trouxe muitas coisas, né? Muitos amigos, muitos momentos. E aí fiquei no atletismo mineiro, competi bastante, viajei, conheci o Brasil todo competindo. E chegou a época do vestibular, eu tinha que decidir. Viver de esporte nesse país é uma coisa muito complicada. E eu tinha que decidir, eu falei, eu não posso parar de estudar. E de vez em quando alguém me pergunta, você escolheu a educação física por quê? Eu não escolhi. A educação física me escolheu, eu já estava ali, já estava totalmente envolvida. Nessa época eu já fazia monitoria lá na USIPA, né, ajudava nos treinamentos. E aí eu tinha duas escolhas, né? As mais perto era o FMG em Minas, né, BH, ou aqui. Só que em BH eu não tinha assim, nenhum contato. E aqui eu tinha uma prima da minha mãe, que mora até hoje em Jardim América, Cariacica, que eu não conhecia, minha mãe não via há anos, aquelas coisas, né? Na hora a gente vai aonde tem o contato, e a minha mãe conseguiu dela me receber, ela tinha um quarto na parte de cima, e aí ela me recebeu, e eu fiquei morando lá um tempo, e já vim, essa época eu já trabalhava, já dava monitoria, naquela época não era necessário você ser formado em educação física para dar aula, eu tinha uma vivência muito grande no esporte, então eu já pagava meu dinheirinho. Não sabia Naquela, naquela época não era, você não precisava ser formado, né, para trabalhar. Isso foi legalizado depois. Vou ligar o ar aqui, porque eu achei que pudesse ficar sem ar. Tô torrando aqui. Mas pode falar, só peguei aqui atrás. É isso, vim para cá por conta da UFES. Queria continuar o atletismo, continuei por um tempo, mas assim, já numa situação bem complicada, porque nessa época, aqui era muito forte na natação e em outros esportes. O atletismo aqui quase era inexistente, assim, não tinha. Então, e lá em Minas, na época era muito avançado, então o disparate era muito grande. Eu conseguia treinar na UFES com material emprestado da escola técnica, meu treino planilhado pelo meu técnico lá de Minas. Então, uma situação muito difícil, mas a gente ainda levou alguns anos. Eu competi pela UFES algumas vezes, representei a UFES em alguns jogos brasileiros, universitários. E só que aí é complicado, porque aí seu índice começa a cair, seu rendimento começa a cair, quem está naquela vibe de... O esporte universitário no Brasil, assim, tem muita gente que vai pela bagunça, pela festa, né? É muito legal.
pela prática esportiva, mas a gente que vem do esporte, assim, de treinar direitinho, de visar resultado, você Aham. fica meio desmotivado, você acha que aquilo não está legal, enfim. E aí eu parei, e aí casei, tive filhos, minha filha é capixaba, eu tenho 3 enteados, 3 netos, tudo por aqui. Família bem grande. Mas aí acabei ficando, acabei trazendo minha família para cá. Hoje em dia também está todo mundo espalhado, tem gente que mora fora do país, é bem espalhado. Hoje em dia aqui só a minha irmã mais velha e minha mãe. E fui ficando, e aí nessa época tive filhos, e aí aumentei muita carga de trabalho, depois de formada. Nunca parei com atividade física. Pedalava, passeiozinho de bike, aula de ginástica, aula de dança, que eu amo. E até esse momento nada de natação. Nada, natação é coisa recente na minha vida. Olha só. É muito recente. A minha história na natação é embrionária ainda. Então, assim, e aí, há 10 anos atrás, em 2015, eu já participava de muito passeio ciclístico e tal, e aí começou a crescer muito o movimento de mountain bike aqui, e aí eu e o marido começamos a pedalar, começamos a fazer circuito Brasil afora, a gente ama fazer. Legal. Né? Então, esses certificados que tem aí é tudo de circuito de bike, documentação de circuitos concluídos, né? Temos muitos aqui no Espírito Santo, nacional também alguns, e temos a Compostela, que a gente fez há 2 anos atrás. A gente gosta muito, tudo de bike. A gente gosta muito de montanha, né? De natureza, cachoeira, estradão. E a natação entrou na época da aposentadoria. 2020, eu me aposentei oficialmente em 2017, mas continuei trabalhando, continuei nativa. Em 2020, eu parei de vez e já estava nadando, porque eu já estava de olho, eu já estava ali, eu já tinha descoberto as águas abertas, de vez em quando eu ia na guarderia, eu vi que Miriam está aí, Inês está aí, foi com elas que eu comecei a nadar. Eu comecei a nadar ali na guarderia com o pessoal, a gente ia na andorinha, e eu falava assim, nada de competição. Não entra nessa, você não sabe brincar. Então, é melhor você ficar no lazer, tirar muita foto, e eu amava ir para lá com as meninas. Mas você já sabia nadar então, né? Você nunca praticou a natação, mas você já... eu aprendi a nadar, assim, eu sempre fui jogada, né? Eu sempre fui atirada. Se tivesse Aham. nadar no rio, em qualquer lugar, eu nadava, mas eu não sabia nada de técnica de Mas natação. você se Eu virava. aprendi a nadar no curso de Educação Física da UFSC, durante o curso de Educação Física. E é muito interessante que os professores falavam assim, é incrível, porque o adulto, quando aprende a nadar, ele aprende, mas é diferente de quando a criança aprende a nadar. É igual andar de bicicleta, aprende, mas é diferente, né? O tipo de movimento e tudo. Eles falam, cara, parece que você sempre nadou. Mas a Olha, natação nunca entrou no meu repertório como assim, prática esportiva, não. Sempre gostei de água. No meu trabalho, toda horinha de folga eu ia para a piscina, fazia minha atividade física e nadar era sempre uma das escolhas. Mas aí, enfim, aposentei em 2020 e aí eu já estava, eu falava para as meninas, ó, eu vou aposentar, vou parar de trabalhar, vocês vão me ver aqui direto, eu vou ficar todo dia, minhas manhãs vão ser aqui. Eu já estava de olho. E aí, quando eu parei em 2020, a primeira coisa que eu fiz foi para o mar. E aí, daí para frente, foi só para frente. aí o mar te engoliu, mesmo a pandemia vindo, né? A gente sabe que foi salvação para nós. Para a tristeza do meu marido, está engolindo até a bike. A galera da bike está assim, como assim? Porque até pouco tempo, eu até brincava, eu falava assim, eu sou uma ciclista que nada. Agora o negócio está meio assim, eu sou uma nadadora que pedala. A coisa Olha só. A natação entrou, assim, chegou chegando. E aí, 2020, eu comecei, 2020, no final do ano, eu me aposentei, e aí já comecei a nadar. Durante o ano de 2021, eu estava, assim, naquela coisa da recreação, do lazer, de curtir a praia de manhã. É muito gostoso, né? Você poder levantar. Era o meu sonho de consumo ter essa oportunidade de fazer minha prática de atividade física de manhã, que é o horário que eu mais gosto, e trabalhando é meio complicado. E fiquei naquela de curtir com o pessoal e tal, mas aí eu comecei a querer nadar a distância um pouquinho maior, entrar mais mar adentro, e aí eu comecei, de vez em quando, me ver entrando sozinho, eu falei, esse negócio não tá legal, não é seguro, aí vamos arrumar um grupo, enfim.
novembro de 21, eu participei do meu primeiro evento, que foi o Lake Adventure, em Vila Velha. E aí foi muito engraçado, porque meu foco ainda era muito a bicicleta. E eu fui participar no sábado. Eu fui lá, participei da prova, beijei, abracei todo mundo, porque eu sou dessas, eu chego, beijo, abraço todo mundo. Tchau, tchau. Como assim, tchau? Falei, gente, já nadei minha prova, tô indo, porque a minha bike tá na revisão. E hoje fecha cedo, que é sábado, né? Jim Bike, que sempre cuidou da minha bike. E aí eu falei, eu tenho que pegar, porque amanhã eu tenho um pedal muito importante. O meu foco era no domingo, eu tinha um pedal. E saí. Daí a pouco as meninas me ligaram. Cadê você? Eu falei, não, já estou aqui pegando minha bike. Menina, você foi colocada aqui, deu pode, tem que pegar seu troféu. Aí eu falei, ó, impossível. Eu preciso pegar minha bike, que eu tenho um pedal amanhã muito importante. E aí alguém só me representa, mas depois eu fiquei tão triste, porque assim, eu gosto muito dessa vibe da competição, né? Eu costumo dizer que o esporte entrega muito mais do que medalha. Pequena, né? Hã? Do competitiva desde pequena, né? Não sai, prova, não E importa. assim, eu respeito muito esse momento do pódio, não só por mim, pelas pessoas que estão ali. Eu fico indignada quando chama alguém para o pódio e fala, fulano foi embora e o pódio fica incompleto. Eu acho um desrespeito. Porque a pessoa que está ali é um momento, né? É um momento de concretização daquilo que você fez, do que as pessoas fizeram. Então, eu respeito muito esse momento. A gente foi educado desde muito cedo no esporte a entrar uniformizado, a seguir as regras. Então, é uma coisa que eu tenho para mim de muito respeito com esse momento. Eu vejo, às vezes, muito banalizado isso aí. É. Mas, enfim, naquele momento eu não pude estar porque eu não tinha a menor noção. Né? Você podia estar lá, né? Então, aconteceu. Só aí daí para frente, eu comecei a entrar em alguns eventos, e comecei a participar, e a coisa foi crescendo, aí eu procurei uma assessoria, eu tô treinando com o Bob, na Ilha do Boi, sou da equipe Bob Mar, mas além de fazer as aulas com o Bob, eu treino lá 3 vezes por semana, segunda, terça e quinta, e nos outros dias eu nado com todo mundo. Então, tem dia que eu estou com a galera do Nada Demais lá em Camburi, tem dia que eu estou com o Desbravador, lá no Nada Demais, assim, a galera é muito receptiva, né? Tá aí Thaís, que botou essa campanha para funcionar. É espetacular, assim, a dedicação da Thaís comigo e com a campanha, é muito maravilhosa. E, assim, o César, né, o Bravinha, a Fefe, os meninos todos, é uma galera que acolhe muito. Esse ano eu tive um momento muito difícil no início do ano, e eles me acolheram muito lá, eu precisei de fazer uma cirurgia, e eu não queria ficar parada, eu queria nadar, depois a gente fala sobre isso, que é mais para frente. Mas, assim, é muito acolhimento. A galera do esporte tem muito isso, né? Toda a família. E foi muito legal esse período. Eu não podia fazer aula no Bob, porque eu não podia forçar muito. E eu fui muito acolhida lá. Eu tenho, assim, uma gratidão eterna. Eu gosto muito de nadar com os desbravadores. O Everton é uma pessoa querida. E ali eu tenho muitos amigos. Tem o Fábio Veridiano, que nada muito comigo. A gente faz muita coisa junto. A gente combina muito treino junto. De vez em quando eu vou para Vila Velha. Gosto de nadar ali com o Alexandre, Tubarões, Maratimbas lá de Guarapari, ou seja, a gente roda, e aonde tem, aonde convida, a gente está indo, quando não convida, a gente chama, pergunta que dia que vai ter, e vai também, e aí a gente vai fazendo uma legião de amigos, assim, assim, é uma vibe muito boa, né? É uma energia muito, muito gostosa. E as coisas foram acontecendo, e eu comecei a querer sair para competir. Eu sou muito assim, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto muito de fazer pela primeira vez. Nunca fiz isso, vou fazer para ver como é que é. E aí participei, em 2022, foi a primeira vez que eu competi fora do estado. Eu já tinha feito Lagoas do Paraná, algumas coisas fora de Vitória, mas fora do estado eu não tinha feito. Aí em 2022 eu fui para o Rei Rainha do Mar, sozinha. E nessa época eu estava começando lá com o Bob, e eu falei com ele, eu estou indo para Rainha do Mar. As pessoas me olham meio assim, né? Não tinha ninguém que ia naquele ano. Eu falei com meu marido, você vai comigo? Ele falou, eu vou. Eu falei, mas olha só, eu morro de medo daquelas ondas de Copacabana, porque aquilo ali quebra, e quebra socando. E eu falei, se eu chegar... Eu fui criado no Rio, no subúrbio, não era na Zona Sul, mas eu conhecia bem como que é o mar de Copacabana e a fama, né? E a gente tinha muito medo. E aí eu falei, olha... Eu falei com ele assim, eu vou, mas se o mar tiver de ressaca, eu não vou entrar. Tudo bem? Ele, tudo bem. A gente vai pro shopping passear. Eu falei, então bora.
E aí eu fui, nadei a primeira vez no Rio Rainha do Mar, e foi maravilhoso. E aí no ano seguinte já saiu um ônibus daqui com 40 pessoas. É, É depois muito legal isso que as coisas vão acontecendo, né? E aí o Altemar levou um grupo grande, eu fui com eles, eu adoro ir com a galera, porque todo mundo junto, é uma energia muito legal, a gente vai brincando, e aí você tem um monte de gente que você não conhece, acaba que você conhece outras pessoas. E assim eu participei em 2022, em 2023 eu já fui com o grupo do Espírito Santo, o ano passado também. E assim, a primeira vez eu fiquei lá em 20º alguma coisa, e aí depois você vai melhorando e vai, né? Nada muito espetacular, mas, nada, mas também muito bom, porque eu, na verdade, eu estou na natação assim, há quantos anos? Aí, 4 anos. É muito recente, né? E é uma coisa muito nova na minha vida, assim, a natação. E assim, Shirley, a natação, principalmente em águas abertas, a idade de 35 mais para cima, que acaba ficando mais competitiva e mais forte. Então, é mais difícil também você pegar a colocação nos 30 a mais. É diferente de piscina, né? Não master, né? Mas a natação em águas abertas tem uma. O pessoal não é. Se você já teve curiosidade de olhar os tempos, os nossos tempos, até de 40 a mais para cima, muitas vezes é mais forte do que a galera Sim, mais nova. isso. Eu acho que depende muito dos campeonatos, né? Sim. Tem campeonatos que acontece muito isso, de às vezes o tempo da gente ser superior. Tem campeonatos que a concorrência é mais baixa, às vezes não aparece muita gente para competir, principalmente no estado, em algumas competições menores. A gente entra naquele bolo, vai homens e mulheres, todo mundo junto, e às vezes É. acontece de quando você termina, que chama para premiação, aí você descobre que você nadou sozinho na sua categoria, não é só na nossa, às vezes nas mais novas também, mais nas mulheres do que nos homens, né? Até em competições fora, às vezes a gente vê, chama lá a categoria 29, às vezes sobe uma pessoa, é uma coisa que Uhum. ainda está, né, crescendo, mais mulheres participando, cada vez a gente vê o número Mas mais é. equiparado entre homens e mulheres. E, assim, depende muito do campeonato, depende do número de atletas, às vezes a concorrência é menor, às vezes a concorrência é maior. Mas, assim, eu costumo dizer que a competição, hoje em dia tem muita aquela coisa assim, porque tem que ser cooperativo, né? Porque quem tá, não sei o quê, não compete, porque quem compete. Gente, esporte, eu acho que assim, a competição é sempre com a gente mesmo, em qualquer área da vida da gente. É a gente com a gente. E quando eu entro para fazer o melhor que eu Dá posso. para você. E eu fico muito feliz quando eu chego, que eu vejo que eu nadei bem, que eu fiz o que eu planejei fazer. Pois, né? Quando não acontece, vamos dizer, eu faço uma previsão de nadar uma prova num determinado tempo, comparando eu comigo. Porque é o que eu tenho, né? Então, quando eu não consigo, por exemplo, um determinado tempo que eu fiz uma previsão, eu procuro entender por que que isso não aconteceu. Foi o mar que estava mais agitado, tinha mais correnteza. Hoje a minha navegação não foi tão boa. Eu era perdida total na navegação. Então, assim, meus mapas eram horrorosos. Eu perdi muito tempo, porque eu fazia muito zigue-zague. Hoje em dia eu melhorei bastante. Tenho uma concentração muito melhor nisso. Mas, assim, a gente vai fazendo o que a gente consegue. E é a gente com a gente. Quando a gente vê que a gente está evoluindo, eu acho que isso aí já é. E menina, e conte pra gente, porque o pessoal aqui já tá querendo mandar você para Dubai, você evoluiu tanto que participou de uma etapa do circuito Oceanman lá no Rio, foi classificada para ir para Dubai no Mundial e ainda esse ano, gente, e é um dos motivos porque a Thaís nos apresentou aqui para ela estar aqui. Eu falei, então tá, então vamos primeiro conhecer quem que é a Shirley, então você já ouviram aí toda a trajetória de atleta, como ela chegou na natação, que é recente, e já está aí com o campeonato mundial batendo na porta. Então, conta um pouquinho dessa prova aí do Anchamé que você participou. Poxa, man, foi mais ou menos como o Slake lá, a primeira prova, tipo assim, muito, muito no improviso, na surpresa. Por quê? É aquilo, né? Eu fui para o Aquamundo, eu fui para o Rei Rainha do Mar, tudo que vai aparecendo, vai entrando. O Oceanman aconteceu no dia 20 de setembro, mas dias antes eu tinha estado no Rio para participar da Travessia Brava, que é aquela travessia de forte a forte, que tinha 12 anos que não estava, né, não estava acontecendo, né, estava suspensa.
E aí voltou, eu precisava ir ao Rio para resolver algumas coisas. A minha filha mora lá. E aí caiu, eu falei, pô, vai acontecer essa prova, porque eu fico vigiando, e aí me inscrevi nas duas. E aí, assim, eu tinha ficado em 15º no Rei Rainha do Mar, na última, e consegui 13º na Travessia Brava. Eu tinha ficado em nono no Aquamundo. Então, assim, vinha, né, não era nenhum pódio, nada de ponta, mas eu já estava ali no top 10, né, beirando ali o top 10. E aí, quando surgiu essas duas provas muito próximas, agosto e setembro, eu me inscrevi. Falei, vou ter que ir ao Rio mesmo, aí conciliei as coisas que eu precisava fazer com os dias das provas. E aí participei em agosto. Foi uma prova com uma chegada muito complicada, porque era uma praia, a Praia do Leme bate muito, né? É. Eu fui lá 2 dias antes olhar, porque estava todo mundo com medo da chegada. E aí cheguei com, tipo assim, no 5º andar, quando eu virei a última boia, eu estava lá em cima e a praia estava lá embaixo. Eu falei, e agora você faz o quê? E tu Mas deu também. tudo certo, eu não tenho técnica para isso, foi na cara e na coragem, eu acho que sorte de iniciante junto, e eu consegui descer a onda sem tomar nenhum caldo. E cheguei, enfim. E aí, no mês seguinte, eu fui para o Oxamém. O Oxamém é aquela coisa da novidade. Da mesma forma que eu descobri o Rei e Rainha do Mar e me inscrevi a primeira vez, eu já tinha ouvido no ano anterior alguns colegas lá da equipe Bob Marques se organizaram para ir a Salvador e foram. Mas naquela época ainda não estava nessa coisa de eu sair para competir fora do Aham. estado. E também na época estava meio complicado, eu já tinha uns compromissos de bike, tinha umas viagens de bike marcadas. A gente tem que ir equilibrando o orçamento, porque Orçamento e esporte esporte amador também. é uma coisa complicada, né? É. Então, enfim, mas eu já tinha ouvido falar do Oxamém no ano anterior, né? E aí, quando eu vi a chamada para os dias que eu ia estar no Rio, eu falei, pô, no Rio, mais perto, né? Eu já tenho que ir lá, vamos conciliar. Me inscrevi. Até então, eu não sabia muito o que era, né? O Oxamém. Sabia que era um campeonato grande, maior até do que o Rei e Rainha do Mar, porque assim, o Rei e Rainha do Mar aqui no Brasil, ele é grande em número de participantes. No ano passado eram 6.000 atletas, contando todas as provas, masculino e feminino, 6.000 atletas, numerou a 6.000 atletas. O Oxamém é a questão da estrutura, né? É um campeonato É que mundial. tem 10 anos de existência, né? Começou em 2015, e ele abrange o mundo todo, porque É. ele passa por uma média de 26 países, contemplando 5 continentes, e eles vão fazendo as provas, e a prova é uma prova comum, como qualquer campeonato que a gente participa, você entra, você se inscreve, escolhe sua prova, sua faixa etária, e você, por exemplo, no caso lá, eu consegui o vice-campeonato, então eu recebo a medalha de segundo lugar, tudo bem, o pódio, tudo bem. Só que além disso, eles classificam em cada etapa, em cada país onde eles vão passando, as pessoas melhores colocadas em cada categoria já são diretamente qualificadas para participar da final mundial. Então, por exemplo, esse ano o Gojamém passou pela África do Sul, passou pela Costa Rica, eu botei até uma colinha aqui, Argentina, Peru, Islândia, Chile, Uruguai, Colômbia, e eles vão classificando os atletas, né? De cada faixa etária. Colômbia, Equador, Lituânia, México, Panamá, Hungria, são os meus adversários lá, né? Em Dubai. Hungria, França. E aí está acontecendo agora, outubro, novembro, algumas etapas ainda, que serão na Espanha, Índia, Chipre, Venezuela, Estados Unidos e Tailândia. E aí, em todos esses lugares, e mais alguns, né? Esse aqui eu peguei alguns, porque são 20 e tantos, eles vão classificando, como classificado aqui no Rio, foi a primeira vez que aconteceu no Rio, o ano passado foi em Salvador. Aqui no Brasil é a terceira, né? Hoje também Brasil, é o terceiro ano, é bem recente também. E aí é isso. E aí eu consegui a classificação, mais ou menos como o Slake lá no início, na hora que eu recebi a notícia que eu tinha sido classificado. Primeiro assim, ver o pódio, né? Eu não esperava um pódio fora do estado, assim, nesse momento. Eu chorei muito na hora, fiquei muito emocionada. Parece que passou a minha vida inteira assim na cabeça, foi muito legal. Eu chorava muito, aí a primeira coisa que eu fiz foi fazer um vídeo para minha mãe, porque minha mãe, assim, é aquela
sua fã número um, assim. Ela fala, Legal. para ela, qualquer medalha de fitness é uma medalha olímpica, né? Então é muito legal. Aí eu fiz um vídeo para ela, eu chorava muito. Ela, o que aconteceu? Porque ela tinha falado para mim, você vai subir no pódio, sabe o que eu falo? Você vai pegar. Eu falei, mãe, lá vai. Porque aí eu já sabia da classificação, né? Eu falei, Aham. não, vai ser classificação mundial. Eu até falei com alguns amigos meus. Aí o pessoal, nossa, aí eu falei, gente, vou nadar com os grandes, só isso. Esquece. Aí a gente brinca, né? Mas assim, total surpresa, realmente. Não esperava um pódio agora, assim. Tinha nono, até a minha melhor colocação até então era nono lugar no Aquamundo, né? E foi muito legal, foi muito emocionante. Mas mais emocionante do que isso foi o que aconteceu depois. Porque eu vim para casa e aí eu falei, Dubai, daqui 2 meses, impossível. Impossível. Né? Acabei de vir de 2 viagens para competir no Rio. Eu tenho o Rei e Rainha do Mar, que já está estruturado, já está comprado. Né? Eu tenho alguns compromissos de família que já estão agendados e eu já estou comprometida com algumas coisas. E até, mesmo que não tivesse, Dubai em 2 meses, não dá, não cabe. E aí eu entrei numa assim, não, dessa vez não vai ser, mas eu não combino muito, sabe? Assim, como assim? Você consegue uma coisa dessa e vai botar na gaveta, e eu me deitava, não conseguia dormir. Aí eu falava, Chile, mas é impossível agora. Não dá nesse momento. E aí eu falava para todo mundo que eu não ia, porque não estava dando, agora não era impossível. E eu ficava repetindo, convencendo a mim mesma de que não dava. Não dava, mas quando você E aí queria ir. foi esse processo aí no início. E aí, assim, eu vi assim também. Primeiro que, assim, eu queria muito. E toda vez que eu conversava com alguém, as pessoas, não, Shirley, mas cara, vamos dar um jeito, vamos fazer e tal. E aí, na hora que eu resolvi falar, porque eu acho que isso é muito importante, tudo acontece quando a gente fala. Eu quero, eu vou fazer, porque se não tem esse primeiro passo da gente, a gente não sabe a estrada para frente como é que vai ser, como é que as coisas vão acontecer, porque muitas vezes a gente só consegue viver o que está muito planejado, né? O que É, foge do planejamento até a gente tomar pé de que assim, tem que dar o primeiro passo, tem que acreditar. Eu acho que é muito isso, a gente tem que acreditar, porque nada vem na vida da gente redondinho. é. Então, muitas oportunidades acontecem que não estavam planejadas, e se a gente não tiver essa coisa de meter a cara, e eu sempre fui muito assim, de fazer acontecer, né? E eu falei, o que está acontecendo? Fiz assim, um pensamento comigo mesma, o que está te travando, de pedir ajuda, o que está te travando, de botar a cara e correr atrás. E aí eu falei, não, vamos fazer isso acontecer. E aí na hora que eu falei, eu quero, cara, assim, por menos de 24 horas tinha uma equipe assim, inteira. Eu acho que as pessoas estavam só esperando eu dizer, vamos fazer, porque eu quero fazer. E aí reuniu muita gente, a Thaís deu pontapé na campanha, a Thaís criou a rifa online, veio aqui para cá às 7 horas da manhã, morrendo de frio, de lábio roxo. Ela saiu do treino, veio para cá, nesses dias muito frios, chovendo de manhã. E aí eu falei, não, peraí, vamos primeiro trocar roupa para poder botar essa rifa para funcionar. E aí muita gente ajudando, entrou muita gente. Nesse meio tempo, minha filha que estava numa viagem chegou também, começou a ajudar na campanha. E a gente já conseguiu algumas coisas, né? Não temos tudo ainda, mas está saindo, a coisa está crescendo, não é mais assim, a Chile em Dubai não é só meu, a coisa é de muita gente, assim, está muito bonito. Ah, legal. Deixa eu só dar boa noite aqui para o Fábio, acabou de entrar. E já falamos de novo do Jamé, mas só para já que, ó, já você coloca já na tua agenda, você que está entrando e vai sim para o Mundial lá em Dubai. O Marcelo, que é um amigo que eu conheci em Salvador, que é o Mar Noia aqui, Noli, ele falou que lá na Bahia o Oxamé já consolidou e já faz parte do calendário de aniversário de Salvador. Acontece sempre em março. Então já tá É lá. no Rio, foi a primeira vez, mas os Né? outros anos foi em Salvador. Então explica um pouquinho mais pra gente. Então agora tem uma
uma rifa que a gente pode encontrar lá no perfil da tua bio, né? O Sim, link para. foi feito um portfólio, a Thaís montou um portfólio. Esse portfólio foi entregue a algumas empresas a título de patrocínio. Até o presente momento tem algumas coisas rolando, mas nada fechado ainda. Eu já consegui algumas coisas assim, de apoio, não em termos de dinheiro, né, Aham. de cash, não, mas de alguns serviços que, por enquanto, assim, eu não posso falar porque eu não posso esquecer ninguém, então vai ter a hora certa que a gente vai estar divulgando de todo mundo, de forma bem organizada, para ficar um negócio bem legal. Mas, assim, em termos de serviços, de apoios, de coisas até que a gente nem tinha pensado, mas que será necessário. Legal. Mas, assim, em termos de grana, em cash, o que está segurando mesmo é a rifa. Rifa. Os grupos todos repostando, as pessoas ajudando. Aí a minha academia entrou, a Upamina entrou, os grupos de natação, que é a força maior, né? Então, assim, a gente já tem isso. Eu consegui já a hospedagem lá em Dubai, então a hospedagem já está garantida. É o ideal? Não é o ideal, mas é o necessário para que aconteça, né? Porque o Tá. que acontece? Eu tenho um primo que é atleta e ele estava sempre por lá, e às vezes no Brasil, e às vezes lá. E aí, quando eu fiquei sabendo que era Dubai, eu liguei para uma tia minha em Minas e perguntei onde meu primo estava, porque eu tinha visto algumas coisas dele aqui no Brasil, recente, eu achei até que ele estava aqui direto. Aí ela falou que ele estava lá, mas ele não mora em Dubai, ele mora numa cidade próxima, em Alain, que fica a 1 hora e meia, mais ou menos, de carro de Dubai. É uma situação ideal? Não. Porque eu vou sair daqui. A gente já fez o bloqueio das passagens, as passagens não estão compradas, mas a gente conseguiu um bloqueio. Eu iria para lá no dia 10, iria no dia 2 para chegar lá no dia 3 à noite, 20 e tantas horas, né? Porque eu preciso pelo menos uns 2 dias de recuperação, fuso horário 7 horas a mais, então tem todo um trâmite de viagem. Todo mundo falando que tem que ser uma semana antes, eu falei, impossível, não dá. 2 dias mesmo, que pé no chão, é o que dá para ser. E, então, assim, como é distante, tem uma questão assim de translado, né? Porque o kit, eu já liguei, mandei mensagem para a organização, porque agora eu não trato mais nada com o Oxamen Brasil, é tudo com o Oxamen World. E aí já entrei em contato com eles, ver se eu conseguia pegar o kit no mesmo dia da competição, para não ter que fazer essa viagem de 3 horas, né? 1 hora e meia de estrada aí de volta para pegar o kit, sendo que no outro dia eu vou ter que ir de madrugada para competir. Mas a gente já sabia que. A gente sabe que eventos maiores é muito complicado a entrega de kit no mesmo dia. Então eu já sabia que a resposta era não, mas mesmo assim eu tentei, não deu. Então, assim, estar longe é complicado. Dependendo do que entrar, se a gente conseguir o patrocínio, eu vou tentar um Airbnb, pelo menos nessa noite, de No pegar dia. kit e competir, né? Não preciso ficar lá direto em Dubai, posso ficar lá perfeitamente. Mas, assim, no dia que eu chego, tenho tempo de descanso para acertar fuso horário e tudo. E aí, perfeito, qualquer lugar é lugar. Mas aí, se a gente conseguir ficar uma noite ali entre pegar kit e competir, seria muito bom. O ideal seria ficar uma semana, não vai rolar, a gente sabe disso, nós estamos muito pé no chão, porque o evento, ele tem muita coisa, né? São palestras, então é muita coisa, muito de aprendizado, de interação com outros nadadores, né? É um evento que tem uma estrutura bem legal. Mas, assim, nadar é o foco. Aham. Acabou. Nadou, tá de bom tamanho. Então, a gente, assim, vai depender muito do que acontecer daqui para frente, né? Mas, assim, a gente está vendo que a acomodação já tem, a rifa tá andando, dando para pagar a passagem de ida, e tá aí a inscrição do evento, tem os gastos de alimentação, mas, assim, a gente vai com quem puder, e Ia no nível conseguir, que né? puder, o que conseguir, e é isso. Na A cara e na gal- coragem. É isso aí. E aí a galera que já tá, tudo vai ser sucesso, já foi. A Miriam que também falou que você é boa de planejar viagem, Mulheres do Mar aí com a gente também, Piuma, Marcinha, Lu. Então, mas só reforçando o Chile. Então, ó, você que está entrando agora, você depois vai ver a nossa live. Ó, entrou uma mineira aí, a Aninha, eu conheci pelas mídias, eu sei que ela é mineira, não lembro de qual lugar de Minas, Aninha.
Mas você está aqui com uma outra mineira, vamos ajudar a Chile aí para Dubai. Ela foi classificada na etapa do Oceanman Brasil lá em Copacabana, no Rio de Janeiro, e ganhou a vaga para ir para o Mundial, que vai ser em Dubai. Que dia que vai ser, Shirley? A minha prova é dia 6 de dezembro, é um sábado, às 9 horas da manhã. E para ir para lá, galera aqui capixaba, os amigos aí, tem vários clubes de nadadores aqui, né? Clubes não amigos que nadam, então também não vou falar, senão a gente vai perder algum, É muita Chile. gente. É muita gente, mas se reuniram, estão fizeram uma rifa, fizeram um projetinho que já está aí na mão de algumas empresas, e quem quiser ajudar, o link tá lá na bio do seu Instagram, né? O seu Sim, Instagram sim. é Shirley M. Rosa, é É isso? Shirley Fon Rosa, de Franco Fon Rosa. Oliveira de Moraes. É Shirley Tá? Fon Rosa. Então, Shirley Fon Rosa. E, então, o link tá lá. Deixa eu ver aqui, tua conterrânea, mas é do Triângulo Mineiro, da cidade de Prata, Minas Gerais. Sim, E você já tem alguns apoios, igual você falou, de no momento certo você vai sim, divulgar, mas é necessário, se possível, né, uma hospedagem mais perto, pelo menos para o dia da prova, aí a sim. passagem de ida, passagem de volta, a alimentação, então qualquer valor que entre já vai ajudar, né, Shirley? Sim, e é muito legal que assim, o que tem chegado mesmo, que é a rifa, né, que a gente vê assim, é a pessoa comum, são os amigos, é o entorno, que vai lá, aí a pessoa fala, mas eu posso ajudar muito pouco, mas vou comprar a sua rifa. Gente, esse pouco fica muito, vai juntando, né? Tudo que entra. Olha, a gente já conseguiu. A última vez que eu olhei agora, porque assim, tem uma pessoa também que está gerindo a rifa, porque tem que ficar lá liberando os números, confirmando as compras. Parece que não, mas é uma demanda grande, é muito legal esse movimento. E coisas assim, momentos muito legais na venda da rifa é que junto com a compra vem muita mensagem, cada mensagem mais linda do que a outra. Então, assim, a gente começa a ver que como é importante a gente às vezes dar um passo, né, para realizar alguma coisa, porque acaba que isso se espalha de uma forma, é uma energia tão boa. As pessoas me escrevem falando coisas maravilhosas, assim, pessoas que não me conhecem falando que está torcendo muito, que é muito legal, que está se espelhando, que, nossa, quanta coisa na minha vida, não vou deixar passar. Olha, é incrível como que a coisa toma uma proporção. É uma energia muito boa, é muito legal isso. Só me lembra aqui de onde você é, que a Shirley a Shirley não, a Aninha tá perguntando de que cidade mesmo que você é de Valadares, né? Eu nasci em Valadares, só nasci. Nasceu. Ó, Depois ela foi para o Rio, Aninha. Agora ela está aqui em Vitória. em Minas, a minha vivência maior foi em Patinga, né, que eu morei lá há alguns anos e treinei lá. Mas Valadares eu mal conheço, assim, eu só nasci mesmo. Ah, tá. Shirley, olha, um prazer te conhecer, saber um pouquinho mais de você. Vamos todo mundo aí se juntar nessa corrente aí do bem para mandar você um pouquinho longe da gente, porque a gente quer que você vá lá representar, depois você volta para contar, a gente abre uma outra live. Então, lembrando aí que a Shirley tem todo um passado bem bacana com o esporte. Depois de 2020, caiu nos braços da natação em águas abertas e foi agora recém-classificada aí para ir para o Mundial de Dubai pelo Oceanman, circuito Brasil, que ela participou da etapa em Copacabana, mas sabemos que qualquer viagem, principalmente para fora do exterior, se a prova já é cara, imagina toda a estrutura para conseguir viajar, né? E então tem uma rifa aí de amigos para ajudá-la. Tá lá na bio do Shirley com Y, Fon Rosa. Depois eu ponho aqui. E vamos lá, galera. Como ela falou, qualquer valor que entre vai somando Vai e isso somando. vai ajudando no final. Então, nos vemos antes de dezembro, né? A gente consegue se encontrar até lá, tem que treinar. E é muito legal isso, realmente. Eu também tenho sumido um pouquinho dessa tipo de live que a gente faz, mas 2020 para cá que eu comecei também a
conversar com a galera, eu conheci muita gente virtual, que depois, agora que eu voltei para o estado, há 2 anos e meio, que eu comecei a conhecer o pessoal pessoalmente, Sim, no sim. presencial. Então é muito legal isso também, a gente sente aí essa energia do bem, que cada um quer se ajudar o outro mesmo. Que bom é que a Thaís nos apresentou. Como você nos achou, a gente já tinha se esbarrado, a gente já tinha Pois ido para é, Andorinha no dia do aniversário. cantar E parabéns junto e um não sabia da outra. Foi muito legal. mas, de fato, a gente acabou se encontrando mesmo só pela Thaís aí. Então, obrigada pela, pela presença. E é isso aí. A Flavinha aqui falando de ajudar também. Eu fiz um evento, né, recentemente, que foi na data que você foi para o Rio, não do Oxamã, da outra prova Sim, lá do esportes. Então, a Flavinha, que está aí desejando sucesso, foi uma querida também, super me ajudou. Foi o que você falou. Quando você decidiu falar, não, eu vou fazer, não importa as dificuldades, então se mobilizou e as coisas foram acontecendo. Então, quando também a gente entrou numa circuito, caminho crítico, né? Eu falei, não, mas eu vou fazer, não importa. Aí Flavinha veio, ajudou, catou sim. gente, um monte de gente ajudou também, o pessoal veio de fora e Eu deu tudo. acompanhei tudo do evento de vocês, estava doida para participar, porque tiveram várias oficinas, né, com vários colegas nossos, mas bateu a data, foi 31 de agosto, né, eu Aham, estava exatamente na prova da travessia lá em Copacabana, da Brava, travessia de é. Copa, foi exatamente no mesmo dia. Por isso não participei, mas eu acompanhei tudo, a galera que ia falar, o pessoal que ia... Mas é aquela coisa, né, de agenda, né? Foi, Mas tanto que teremos, o teremos outras com oportunidades, né? certeza. E tanto que o Igor, que foi um dos palestrantes, ele estava aqui, ele foi para lá, que ele foi o diretor técnico da prova, né? E aí ele Sim. pegou e veio pro sábado, deu a palestra, e depois foi lá, porque domingo ele tinha que estar lá em Copacabana, né? Mas foi muito legal aí que ele pôde estar com a gente também. Ó. E é isso, então. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, se a Thaís quer entrar aqui e dar um oizinho, se alguém quer falar alguma coisa, estamos aqui. Thaís, se você quiser aparecer, é só você me falar, manda o convite, você entra aqui com a gente. O Chile, fique à vontade. Se você quer colocar mais alguma coisa. Thaís, aparece? Thaís, quer que eu te chame aqui? Só tá na palminha, então não dá pra. Né? É, A gente não sabe eu como a pessoa sei está do isso. outro lado, né, ô Chile? Hã? A gente não sabe como a pessoa está do outro lado. Você sabe que a É, primeira vez que eu entrei numa live lá em 2020, sem querer, ainda bem que eu estava decente do outro lado, mas um amigo meu já fazia, eu falei, nossa senhora, é. assim. Aí eu vi que eu entrei, mas depois a gente vai pegando o jeito. Bom, Eu deixa acho estar. assim, o que eu gostaria de falar, assim, para a gente fechar, eu já falei, vou repetir porque eu acho importante, que o esporte entrega para a gente muito mais do que medalha. Eu acho que são momentos, assim, a gente vai construir uma história, são laços, né? São momentos, eu acho que para mim, assim, eu na minha história eu não consigo me ver, não tem lembranças que o esporte não esteja envolvido, né? Claro que família, tem coisas na Sim, vida da sim. gente muito importante, mas assim, o esporte entrega muita coisa boa. Quando a gente está participando desses eventos, durante o evento, é tanta coisa que a gente vê, é tanta história de superação, né? Hoje em dia, as águas abertas cada vez estão ampliando. Quando eu comecei, eu só via adulto. Hoje em dia, já tem uma galera infantil aí participando das provas. Os maiores eventos, né? Muita criança, então estão fazendo uma leva aí já para o futuro, nas águas abertas, que vem crescendo bastante. E, assim, eu acho que o principal, assim, que eu tenho levado para mim, disso tudo que está acontecendo nesse momento da minha vida, é assim, não dá para esperar condições ideais para a gente fazer as coisas. A gente planeja, a gente se programa, mas a vida é a vida, as marés vêm, as marés vão, muita coisa inesperada acontece e a gente tem que abraçar do jeito que vem e fazer aquilo ficar redondinho, porque ele não vem redondinho, não vem pronto, e a gente tem que ter essa coragem, assim, de vamos fazer, vamos tirar que sempre Verdade. vai ter um obstáculo, nunca vai vir pronto, né? Sempre vai ter um obstáculo. Se a gente for esperar vir pronto, a gente não faz nada, né?
Então é por isso que a gente está na luta aí com todo mundo e graças a Deus que tem um monte de gente comigo. Te agradeço demais esse espaço, esse Imagina. tempo que você dedicou a mim. Vai ser muito importante para a nossa campanha, só tenho que te agradecer. Imagina, obrigada. E falando da sua mãe, cá está ela aqui, ó. Eu acredito no potencial da minha filha, cheia de Ah, palminha. Dona Maria Elisa, ela já falou de você, a maior fã. Muito legal, parabéns aí por esse apoio. olha como pode essa pessoa, com 82 anos, dar conta de entrar numa live e ainda fazer um comentário. Ela é demais, é E isso aí. botar os emojis das palminhas aí. Que legal. Ai, Deus. Isso é bacana, muito bacana mesmo. E Chile, você que a gente está se conhecendo há pouco tempo aqui, e a galera que está nos acompanhando, você que também, quem quiser conhecer mais também sobre histórias, igual você falou, né, do que acontece no mundo do esporte. Eu tenho conversado com o pessoal agora um pouquinho menos, porque eu voltei para o mundo industrial, mas eu fiquei um tempo só aqui no Segue Alê. Mas eu tenho um canal no YouTube também, chama Segue Alê. Eu tenho um podcast que chama Gotas de Energia, e aí tem muitas histórias também de superação, de entrega, que o pessoal foi contando aí ao longo desses 5 anos. Então é bem, bem bacana, tem bastante material lá também para quem quiser conhecer nadadores aí. No país eu conheço bastante gente, já deixando aqui, Chile, você agora que está, né, aumentando seus lugares onde você quer nadar. E o pessoal tem me perguntado, e isso eu me orgulho muito também. Tem um amigo meu do Rio, porque eu morei no Rio também. Aí ele, cada vez que ele viaja, ó, tô indo para Brasília. Você tem alguém aí para me indicar para nadar? Aí eu passo algum contato. Ó, eu tô indo lá para Manaus. O que eu posso falar lá? Agora tô indo para Curitiba. Então, É assim, isso. quem quiser viajar, quem quiser não, né? Não é não saber sua competição, mas se de repente você for viajar a trabalho, precisar de uma piscina ou de algum contato na natação, lembra aqui de mim que eu tenho muitos contatos aí para passar para vocês. O pessoal gosta de receber na sua casa, né, para apresentar Sim, a sim. praia ou a piscina lá para você nadar naquela semana que está viajando a trabalho. Então, isso é bem legal também. E é isso, ó. Tua mãe agora botou 3 beijinhos, muito lindinha. É uma figura. E a Maria Alba falou que quer ver sua amiga no terceiro andar do pódio lá em Dubai. Ah, as expectativas. Vamos brigar por isso. A gente vai para lá e vai dar o melhor que a gente pode. É isso aí. Então, olha, boa noite para todo mundo. Boa noite, Shirley. Foi um Boa prazer. noite também, boa noite, gente. Todo mundo que está aí ouvindo, é muito legal isso. Ó, a live fica gravada aqui no Instagram. Depois eu vou baixar ela. Eu jogo no YouTube também. Vou te mandar lá depois no Zap. E aí fica à vontade aí para fazer a divulgação ou os cortes que você quiser, tá bom? Tá ok, Ale, muitíssimo obrigada. Foi muito Imagina. legal. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.